o benchmarking e os desdobramentos decorrentes do benchmarking. O objetivo dessa nossa aula é discutir o quanto que a estratégia empresarial pode evoluir a partir do emprego consciente do benchmarking. E eu queria começar essa conversa contando um pouco o caso da Xerox Corporation, que não foi exatamente a inventora do benchmarking, mas que foi uma das primeiras grandes empresas que apostou muito na metodologia do benchmarking como forma de revisar a sua própria estratégia, se alinhar melhor com os próprios objetivos, levando em conta aí as referências que havia na indústria em que ela participava e mesmo em outras indústrias. No final dos anos 70, a Xerox vivia a plenitude do movimento chamado liderança através da qualidade, né? E nessa época ela não estava sozinha, né? A qualidade total, principalmente, já surgia como uma referência de excelência para o desempenho empresarial. Nessa época, o benchmarking surgiu como um instrumento a favor da qualidade, justamente porque a Xerox percebeu que havia outros concorrentes, principalmente nos países do Oriente, no Japão, que conseguiam produzir produtos tão bons quanto os que ela fazia, a preços de venda que eram menores do que os custos de fabricação da própria Xerox. E isso, na verdade, chamou a atenção, né, para a importância de olhar para o lado e investigar de que forma outros concorrentes estavam desenvolvendo um trabalho que resultava num produto semelhante e, com isso, buscar referências para revisar os próprios processos, para buscar excelência por outros caminhos diferentes daqueles que a empresa vinha trilhando e aí, portanto, conseguir uma equiparação ou mesmo a superação dos concorrentes. Nessa época, o programa baseou-se em um tripé composto por elementos como gestão da qualidade, solução de problemas, que consolidou como uma referência, né, de gestão nos Estados Unidos nessa época, e um terceiro ponto, não menos importante, a questão do benchmarking, né, assim, olhar para buscar as melhores práticas, né, e usá-las como referência para a revisão dos próprios processos. Já perto de 2 décadas depois, né, em 1994, a Xerox, evoluindo, né, na sua concepção de negócio a partir já do benchmarking, viveu a chamada crise de oportunidade, ou seja, ela via uma série de oportunidades que podiam ser aproveitadas no mercado que a cercava, dos seus produtos e serviços e tal, mas ela não conseguia aproveitar essas oportunidades levando em conta os seus recursos e a sua estrutura. Após algum tempo, né, o diagnóstico que apontava para possíveis motivos para essa inabilidade da Xerox de aproveitar oportunidades do ambiente, apontaram que o excesso de conceitos que eram usados na empresa retardavam um bocado o processo e a resposta. Um outro ponto importante é que eram tantos conceitos, eram tantas ferramentas que os funcionários não sabiam usar conscientemente aquele grande número de ferramentas e processos de qualidade. E aí, justamente nessa época, né, questionou-se mais uma vez o modo de funcionar da Xerox, de ativar a estratégia sintonizada com o ambiente em volta. E aí surgiu um novo programa, né, que foi chamado Xerox 2000. E esse programa, sim, integrava de maneira bastante contundente a questão do benchmarking, da investigação do que se passava do lado de fora da empresa, como forma de orientar os esforços internos de aprimoramento de produto, de pesquisa e desenvolvimento, lançamento de novos produtos e assim por diante. Evoluindo e integrando a qualidade. Muitas empresas acabam produzindo verdadeiras reviravoltas na qualidade e, frequentemente, isso é resultado de um processo muito ancorado em evolução dos processos, em obra da engenharia, do departamento de produção, de pesquisa e desenvolvimento e tal, e acaba gerando um verdadeiro arsenal de ferramentas, né, que produzem, sem dúvida, um produto melhor, sob determinado ponto de vista, né? No entanto, é importante tomar cuidado, né, com o excesso de segurança que pode decorrer em função de um processo muito bem elaborado internamente, muito bem referenciado em termos, né, do que se compreende como necessário para aquele produto dentro do âmbito da empresa. Na verdade, esse excesso de confiança pode ser justamente, né, a rota da queda, né, e da derrocada da empresa. Tem um provérbio oriental que diz que seriam as sementes da queda plantadas na complacência, né? E se não houver um processo de melhoria contínua, de questionamento contínuo, a empresa justamente pode acabar ficando para trás em função de estar descansando
pelo fato de ter trabalhado muito bem o seu processo. Então, no processo de melhoria contínua, que por sua vez é antídoto para esse tipo de crise, é preciso realizar uma profunda autoanálise organizacional que mostre o que a empresa aprendeu, principalmente com o benchmarking. Avaliar os próprios resultados em termos de participação no mercado, crescimento e retorno sobre ativos. Examinar as ferramentas de qualidade que a empresa esteve usando, tais como just-in-time ou a gestão por resultados. É preciso manter ativos elementos como políticas de qualidade, benchmarking, foco no cliente, gestão por resultados, envolvimento dos funcionários e fornecedores, administração baseada em fatos. Então nós temos um conjunto de ferramentas estatísticas e ferramentas de gestão integradas e coordenadas, inclusive abordando aspectos que já estão fora da empresa. Se a gente começa a considerar a importância de lidar com os fornecedores, por exemplo, isso naturalmente já nos coloca para olhar para referências que estão fora da empresa, mas que em virtude de serem fornecedores, né, são insumos importantes para o próprio processo interno. Agora, uma coisa é importante. Quando a gente começa a enumerar uma quantidade muito grande de ferramentas e tal, isso acaba nos levando a imaginar um processo que possa não ir tão rápido. E aí surge o outro grande desafio. Conduzir um processo que seja complexo, que seja composto de uma série de etapas, mas ao mesmo tempo conciliar com rapidez e com velocidade na tomada de decisão, na implementação e na mensuração do impacto daqueles fatos que nós estamos, enfim, modificando a partir desse processo. Isso por um motivo muito simples, né? O mundo em que nós vivemos hoje, ele pressiona a velocidade. Então o processo, apesar de complexo, também deve ser conduzido de maneira rápida, porque cada vez mais os concorrentes, a quem nós devemos respeitar profundamente, também andam preocupados em conduzir o processo de maneira mais rápida. E isso em função de uma própria característica do mercado, que também reage e demanda de maneira cada vez mais rápida, o consumidor é cada vez mais volúvel, e eu preciso responder com o mesmo ritmo dentro dos processos empresariais. Então, com isso na frente, eu persigo basicamente dois grandes objetivos. O primeiro, né, é o crescimento da rentabilidade, o que é um grande desafio frente ao aumento dos custos, que também caracterizam muito o nosso tempo. E o segundo objetivo importante é a obtenção de produtividade de alto nível, né, conciliada com o aumento da rentabilidade. Trabalhando com metas e objetivos. Bom, no processo do benchmarking, né, os objetivos são uma referência fundamental. Uma referência que fica ancorada numa ação diagnóstica, numa ação em que você procura olhar em volta e perceber os traços e os indícios que vão referenciar justamente para a definição dos objetivos, né? Vamos ver agora qual a importância de formularmos bem os objetivos nas empresas. Em situações empresariais, os objetivos bem formulados costumam ser quantificados, atrelados a números e desdobrados em metas. Então, como nós vimos, né, objetivos nas empresas têm que ter números atrelados a eles. E aí isso é uma questão de disciplina mesmo, né? Porque com frequência nós podemos formular objetivos sem que eles estejam atrelados a um determinado momento, a um tempo de consecução, ou mesmo uma referência objetiva, numérica, quantitativa. Mas o problema de se formular objetivos sem uma referência quantitativa é justamente que eu não tenho meios de descobrir, num processo de monitoramento, se eu ando chegando perto desses objetivos ou não. Então, isso é uma coisa que nós fazemos questão de reforçar nesse ponto, né? Objetivos têm que ter um horizonte de tempo atrelado a eles e têm que ser referenciados por uma questão quantitativa, numérica. Eu preciso, enfim, ter meios para avaliar se eu realmente estou chegando perto ou não daquele objetivo. Vamos ver agora de que forma o benchmarking pode ajudar a empresa a estabelecer metas e objetivos. Bem, eu acho que a empresa, no momento que ela vai fazer uma avaliação de metodologia usada por outros, que se destacam, elas têm que analisar a sua própria situação depois para transferir
esse conhecimento, porque nem sempre o que você vê nas outras empresas podem ser aplicado na sua, uma outra organização, porque nós temos em cada uma delas pontos fortes, fracos, aspectos culturais que interferem. Então a ideia é você fazer um trabalho de análise, de estudo de outras empresas e trazer para você e fazer as devidas alterações, adaptações para estabelecer suas metas e objetivos, mas tem que ser adaptados à realidade dessa empresa que está considerando o benchmark, né? Como é um trabalho de pesquisa, eu acho que os números sempre vão agregar valor, né, para o processo de análise, porque, logicamente, que você vendo resultados, ou vendo desempenho, vendo qualidade e transformando tudo isso em números, às vezes é bem mais fácil de você visualizar, né, alguma prática. Mas não é só isso que vai interferir na melhora de uma prática. Você tem que analisar e ter a percepção de ver os pontos, né, importantes de uma prática determinada para você poder filtrar isso e depois adaptar para a sua realidade. Essa que é a ideia. Então, eu acho que os números agregam, mas não são suficientes só por si só. Como vimos, então, o benchmarking acaba tendo a ver com números o tempo todo, né? Essa medição sistemática de concorrentes e outras empresas gera referências quantitativas, numéricas. E, da mesma forma, os objetivos do ponto de vista empresarial, no contexto das empresas, devem ter números. Então, justamente por isso, o benchmarking pode contribuir tanto com a definição de objetivos da empresa. Por exemplo, uma empresa pode estabelecer como objetivos melhorar a produção em 40% no prazo de um ano. Um segundo objetivo seria melhorar o seu resultado econômico em 30% no mesmo período. Um outro objetivo poderia ser renovar o seu maquinário em 100% no prazo de 2 anos. Então, eu sempre tenho um número, uma referência que permite a medição e o acompanhamento e um período de tempo, né, para que eu possa saber justamente em quanto tempo esse resultado deveria ser atingido em função de uma mudança de processo, do estabelecimento de uma estratégia. Já as metas, né, elas são decorrentes dos objetivos, as metas são partes dos objetivos, que uma vez conquistadas, né, vão estar me permitindo chegar naquele objetivo maior. A ideia de trabalhar com um horizonte de tempo menor para as metas é para que a gente não deixe acumular muito tempo de um procedimento errado até perceber que eu preciso mudar o procedimento com o objetivo de chegar naquela marca que havia sido fixada anteriormente. Então, exemplos de metas relacionadas aos objetivos que a gente acabou de ilustrar. Reduzir 20% o quantitativo de funcionários nos primeiros 6 meses, ou investir 40% mais em treinamento ao cabo de um ano, ou, por exemplo, substituir 20% do maquinário a cada bimestre, como forma de chegar àquela marca que anteriormente nós colocamos e tal. Então, as metas, elas constroem objetivos no tempo, né? Embora também possam fazê-lo no volume. Por exemplo, eu conheço uma rede de supermercados no Rio de Janeiro que é muito voltada a essa questão da medição de desempenho, né, e da construção de referências. Essa empresa, ela dividiu toda a empresa em 127 indicadores de desempenho. E aí um subconjunto desses indicadores de desempenho caracteriza cada parte da empresa. Por exemplo, o setor de laticínios, por exemplo, o setor de frutas, legumes e verduras, o setor de RH, o mesmo setor de marketing e de logística da empresa, todos têm um subconjunto desses 127 indicadores de desempenho que têm metas estabelecidas trimestralmente. Então, o que essa empresa faz? Todo mundo da empresa que trabalha em determinado setor recebe as suas metas para aquele trimestre e essas metas são perseguidas, né, até porque com o atingimento das metas que são estabelecidas, os funcionários que trabalham naquele setor têm lá um adicional no salário. Então existe uma motivação financeira, né, para chegar naquelas metas.
A cada trimestre, né, eles fazem uma avaliação do atingimento de metas, promovem um compartilhamento da empresa inteira sobre os métodos que foram usados para chegar naquelas metas, e os objetivos anuais são, na verdade, construídos a partir do atingimento de metas de cada um dos 4 trimestres do ano. Então, por exemplo, se uma determinada loja número 8, por exemplo, que tem como meta de faturamento 40 milhões de reais ao longo do ano, em função da localização dessa loja, do tamanho, do porte, do potencial de consumo daquela parte da cidade onde ela fica. Esses 40 milhões de reais vão ser atingidos, né, em valores intermediários que vão somar os 40 milhões no final desse ano. Portanto, e esses valores trimestrais, por sua vez, são construídos a partir de metas das diversas seções que compõem aquela loja. Então, a relação entre metas e objetivos sempre é uma relação de construção. Os objetivos são partidos subdivididos em metas, de modo a facilitar o acompanhamento, né, e a correção de rumo para chegar nos objetivos. Benchmarking e o planejamento estratégico. Ultimamente, com o acirramento da concorrência, com os sistemas tornados mais complexos, o que a gente observa? Já não vale mais o que valia até 20 ou 30 anos atrás, quando as empresas avaliavam o seu desempenho meramente em função de indicadores financeiros. Retorno sobre investimento, enfim, volume, né, de vendas ao longo do período e tal. Isso já valeu, mas hoje em dia não dá conta da complexidade da concorrência que a gente encontra. Então, as empresas cada vez mais desenvolvem sua noção de desempenho a partir de outros indicadores de excelência de processo, o que leva a gente a pensar em termos do sistema integral. Então, a avaliação de uma empresa que sinaliza se ela está ou não no caminho certo, seguindo, né, na direção do atingimento dos seus objetivos estratégicos, vai ter a ver cada vez mais com uma multiplicidade de medições que vão caracterizar vários setores da empresa. A essas medições, dentro do contexto do benchmarking, a gente chama de benchmarks. Né? São essas marcas, essas referências que nos possibilitam acompanhar e referenciar o desempenho. Vamos ver agora o que são benchmarks. Benchmarks são estatísticas e medidas relativas à operação que determinam o nível de desempenho de um dado sistema. O resultado da definição dos benchmarks portanto, né, clareza sobre até que ponto a empresa vendeu menos, por exemplo, até que ponto a empresa confirmou menos pedidos, até que ponto a empresa reteve clientes por mais tempo, até que ponto a empresa teve um índice de renovação de matrículas, por exemplo, né, acima de uma determinada marca e tal. São referências que disparam processos de correção de rumo, né, quando elas são negativas, quando elas ficam abaixo do planejado, ou então que estimulam até mesmo a revisão, né, de processo, no caso de se perceber que tem-se resultados acima e sistematicamente acima do planejado. Pode ser que nesses casos a gente possa melhorar ainda mais, né, a articulação dos recursos para obter resultados excelentes e, enfim, atingir os objetivos fixados para a empresa. Assim sendo, o benchmark ele oferece uma referência que é importante, mas que por sua vez não me diz os motivos da empresa ter se afastado daquela marca que foi delimitada. O que me ajuda a chegar aos motivos, estabelece os motivos, é sim o processo completo de benchmarking que faz uso das referências chamadas benchmark. As práticas bem-sucedidas, portanto, de um projeto, elas vão unir o benchmarking aos benchmarks, às referências. Vamos ver agora uma definição para o planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um processo gerencial que permite ao executivo fixar direções a ser seguidas pela empresa, de modo a conquistar otimização em sua relação com o ambiente em que está inserida. O benchmarking, então, tendo em vista essa definição de planejamento estratégico, ele funciona como um espelho lateral ou como o espelho retrovisor de um carro, por exemplo.
A gente tem estratégia na frente, uma direção que foi definida para chegar a um determinado objetivo, mas o benchmarking contribui com o percurso por essa estrada, por essa estratégia, me dando noção do que está em volta, né? Como fazem os espelhos laterais ou o espelho retrovisor, né? Eu consigo ver o que está em volta, o que está atrás de mim, o que ajuda a fazer um quadro completo sobre esse percurso que a empresa está desenvolvendo, né, de acordo com uma determinada estratégia. Uma outra analogia possível, né, para o benchmarking seria, ele funcionaria como uma espécie de GPS, que o tempo todo me dá noção das coisas que eu tenho em volta e me ajuda a definir, né, uma determinada direção para o atingimento dos objetivos da empresa. Ele vai, portanto, contribuir para mobilizar os principais elementos da empresa, né, no atingimento dos objetivos estratégicos. Não existe planejamento estratégico sem uma ação diagnóstica preliminar. E essa ação diagnóstica busca justamente retratar uma série de aspectos externos e internos da empresa. Para que serve essa ação diagnóstica? Se eu entendo a estratégia empresarial como uma trajetória, como um trajeto que me leva até um futuro almejado, um objetivo que foi fixado mais para adiante, uma trajetória ela é composta no mínimo de 2 pontos, né? Esse objetivo almejado e o ponto em que eu estou agora. E a ação diagnóstica justamente funciona no sentido de me retratar esse ponto atual, que é função de fatores internos e externos, como a gente acabou de falar. Vamos ver agora o que seria o objetivo do diagnóstico estratégico. Do diagnóstico estratégico deve fazer parte a análise dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Tendo isso em vista, o benchmarking pode ser considerado como um componente do planejamento estratégico e um componente que vai estar trabalhando pós-diagnóstico, justamente em cima de metas e objetivos de curto, de médio e de longo prazo. A ideia do benchmarking é apontar uma série de fatores-chave, né, que leve a empresa na direção do atingimento desses objetivos, levando sempre em conta, como nós já abordamos ainda há pouco, né, o conjunto de concorrentes e alternativas e substitutos que possam estar em volta da empresa. Vamos ver agora o papel do benchmarking no planejamento estratégico. O benchmarking teria se transformado em um elemento crítico do planejamento estratégico por revelar referências externas sobre técnicas melhores e mais eficazes, o que cria condições para a superação. Nesse sentido, o benchmarking contribui para que nós consigamos identificar os pontos fortes da empresa e o tanto que temos que fazer para alinhar esses pontos fortes, fatores internos, com oportunidades que acontecem do lado de fora. O alinhamento de pontos fortes com oportunidades maximiza, enfim, a possibilidade de desempenho excelente da organização, que é o que nós buscamos o tempo todo. De modo semelhante, o benchmarking pode me ajudar a evitar a conjugação de pontos fracos com ameaças, que são a pior configuração que se pode ter. O ponto fraco representa uma vulnerabilidade. Quando eu associo isso com uma ameaça externa, né, isso pode levar a empresa a um desempenho bastante ruim. Então, essa relação entre pontos fortes e oportunidades é mais um produto de uma ação de benchmarking bem estruturada no ambiente, no contexto do planejamento estratégico. Vamos ver agora a vantagem competitiva decorrente do benchmarking. Bom, contribuindo com a formação de uma imagem sobre a relação entre o benchmarking e a vantagem competitiva, vamos aqui ouvir a opinião de um especialista sobre como o benchmarking gera vantagem competitiva, de que forma isso acontece. Bem, nem sempre o benchmark vai gerar vantagem competitiva. Depende da forma que a empresa vai utilizar dessa informação, como eu falei, né? Você pode ter vantagem competitiva é o seguinte: a sua empresa está operando num determinado mercado, mas ele está deficiente em recursos humanos, por exemplo, ou deficiente em marketing. Ela não está atuando bem, não está dentro dos padrões, tem muito que melhorar. Então, o que você pode fazer?
Bom, uma das coisas é fazer o benchmarking. Agora, você pode fazer o benchmarking não só no mercado de atuação. Às vezes você pode encontrar certas dificuldades, as empresas não permitem você fazer isso, mas você pode fazer também uma análise em empresas do exterior que atuam no mesmo segmento. Muitas vezes você consegue ter ou transferir uma tecnologia para o seu caso, né? Então eu acho que depende muito da forma que você vai conduzir, mas você sempre pode incorporar essas informações, essas ideias, esses preparos e trazer vantagem para a sua vantagem competitiva, porque você consegue com isso melhorar desempenho. Então, naquele caso que eu falei, se você tivesse problemas em RH e marketing, você verificando outras empresas bem-sucedidas nessas áreas, você traria para a sua empresa e conseguiria as vantagens necessárias, tá? Mas depende muito de como você faz essa transposição de ideias. Aí que vem a vantagem competitiva, talvez. Hoje em dia, quando nós falamos de gestão da qualidade, né, já abandonamos aquela noção segundo a qual isso era uma disciplina estreitamente ligada com a produção, né, com, enfim, departamento de produção. Hoje, quando a gente fala em gestão de qualidade, né, num ambiente competitivo, né, e de competição mais acirrada que a gente enfrenta a cada dia, esse conceito se estende a outras funções, a praticamente todas as funções da empresa. Então, deixa de ser uma exclusividade do departamento de produção e passa a fazer parte das preocupações de quem trabalha com marketing, de quem trabalha com vendas, de quem trabalha com contabilidade, com finanças, recursos humanos, logística e gestão de processos ainda, né, incorpora bastante esse conceito, né, que passa a ser característico da empresa como um todo. Outra referência que leva a gente a perceber como a preocupação e a abordagem com a qualidade cerca todos os setores da empresa é o prêmio Malcolm Baldrige Nacional de Qualidade, que é instituído nos Estados Unidos a cada ano, que cada vez mais vem premiando empresas que vêm de outros setores, inclusive que não o setor de produto. Cada vez mais se observa que hotéis, escritórios de arquitetura, empresas de consultoria, escolas e até a polícia do estado de Nova York vem sendo os vencedores desse prêmio, que tem uma série de requisitos bastante rígidos, né, e bastante bem formulados para avaliar os esforços e os resultados, né, em prol de uma definição e de uma consecução de melhores padrões de qualidade. E aí, nesse caso, né, com frequência, o benchmarking aparece como uma condição sine qua non, uma condição indispensável, né, para a conquista do prêmio. E no contexto da concorrência de hoje, a gente tem ainda um agravante ou um ingrediente, né, que torna as coisas mais críticas, que é a questão da velocidade. As empresas elas precisam estar corretamente referenciadas em relação ao que se passa em volta, e essa referência ela tem que ser obtida de forma cada vez mais rápida. Então essa pressão pela velocidade na tomada de decisão torna ainda mais importante a formalidade dos processos de diagnóstico e de investigação de concorrência e obtenção de referências. Em geral, quando as empresas se mobilizam, né, e se aparelham melhor com referências, elas conseguem melhorar internamente os seus processos, o que por sua vez tem ainda um bônus, né, para a empresa, para a indústria como um todo. As empresas todas passam a funcionar melhor e isso pode gerar um aumento da rentabilidade da indústria como um todo. Esse fenômeno, né, é o que justamente motiva algumas empresas a buscarem parcerias com outras empresas, que são inclusive do mesmo setor, né? Então eu posso ter empresa do setor automobilístico parcerizando com outra empresa do mesmo setor, como foi o caso da Toyota há alguns anos, né, que entrou em parceria com uma série de empresas, da Coreia, do Japão mesmo, no sentido de buscar essas referências, né, mais claras dentro daquele setor. Surgiu inclusive um termo em função disso que procura fundir os conceitos de competição com cooperação, e com isso veio a tal da coopetição, ou seja, cooperação entre concorrentes, justamente com o objetivo de definir melhores marcas e melhores referências, né, para uma atuação mais eficiente e elevando a rentabilidade da indústria como um todo. Nesse contexto, a gente observa algumas mudanças e algumas cenas até meio inusitadas. Por exemplo, há alguns anos era natural que os funcionários de uma empresa fossem
absolutamente proibidos de entrar na planta de uma outra empresa, porque iam perceber os processos secretos e tal, e os segredos de fabricação iam passar umas para as outras. Eu não estou dizendo aqui que não existe mais segredo industrial, é óbvio que existe, mas hoje em dia, por incrível que pareça, é cada vez mais comum você ver funcionários de uma empresa não apenas visitando a outra empresa, mas tendo até mesmo cartões de identificação que permitem a sua entrada nas empresas concorrentes com o sentido de observar e de participar mesmo de alguns processos. Isso, obviamente, que tem mão dupla, né? As empresas cooperam mutuamente e tal. E se isso já aparece entre empresas supostamente concorrentes, quando você observa empresas ao longo da cadeia, por exemplo, varejistas e fabricantes, atacadistas e varejistas, ou atacadistas e fabricantes, isso então é muito mais comum. Você passeia por um supermercado e com frequência vê gente uniformizada, né, que não é, na verdade, promotor de vendas ou repositor, mas é gente uniformizada, funcionários de empresas fornecedoras, que estão ali no supermercado com o objetivo de perceber como o produto funciona, como ele acontece no ponto de venda, e com isso eles oferem informações que vão permitir criar um produto cada vez mais adequado, o que por sua vez também interessa para o supermercado. Todo mundo está interessado em que o canal flua mais natural e mais rapidamente, porque essa é cada vez mais a velocidade com que as coisas acontecem. Nesse processo, o que a gente observa é um investimento crescente em educação corporativa. Quer dizer, essas práticas de investigação e tal, elas são cada vez mais objeto de investimento em educação corporativa, e aí o que a gente observa é o percentual de faturamento dedicado a investimentos em educação corporativa vem aumentando bastante, chegando a 5% do faturamento bruto, no caso de algumas indústrias, onde isso é mais crucial para efeito do desempenho das empresas daquela indústria. Aliado a esse processo de educação corporativa, né, que vem crescendo em importância, a gente também tem observado a implementação crescente do processo de autoavaliação, que é bastante importante como forma de retratar um conjunto de referências em volta a partir da visão, né, dos próprios executivos e, enfim, de empregados que estão desenvolvendo o processo, para efeito de gerar referência para os planos de ação. Compreender o nível de desempenho da organização a que se está ligado é a etapa inicial e crucial para esse processo, né, para em seguida ser comparado com o de outra organização. Benchmarking no futuro. Bom, analisando como as coisas se desenvolvem ultimamente, para mim fica muito claro que o benchmarking não é mais um daqueles modismos gerenciais, como tantos que a gente já enfrentou por aí, como o GQT, como a própria reengenharia, né, que vicejaram aí entre as empresas, que foram tema de livros e tal, e que lá pelas tantas desapareceram com a mesma velocidade como que surgiram. O benchmarking ele é uma prática muito mais consolidada e que vem se observando, enfim, no mundo todo praticamente. Empresas brasileiras que aplicam sistematicamente o benchmarking são, por exemplo, a Natura, o Boticário, a própria Gol Linhas Aéreas, os Correios, né? O caso da Gol é um caso emblemático porque ela fez o benchmarking explícito com a Southwest, que é uma companhia americana que inaugurou esse conceito de low fare, de taxas, de tarifas baixas e tal. E a Gol seguiu bastante o caminho, incorporando ainda alguns elementos da indústria de transporte rodoviário. Então, é um excelente exemplo de formato e conceito novo que surgiu da observação de empresas concorrentes em outros mercados e até mesmo de empresas de outras indústrias. O resultado desse amadurecimento da prática do benchmarking é o surgimento dos chamados grupos de benchmarking. E são empresas que estão sistematicamente se comunicando e comparando e criando um ambiente de cooperação e que isso adiciona valor, né, ao produto na medida que dá mais referência para o desenvolvimento de produtos e serviços. Então são empresas que seguem menos às cegas, com mais informações sobre o que se passa na cabeça dos clientes, sobre o que se passa no ambiente todo que está em volta, o que gera produtos mais bem encaixados, mais bem, que são respostas mais diretas a necessidades que fazem parte do mercado. Agora, quando a gente começa a falar de benchmarking entre empresas do mesmo setor, é interessante observar que o benchmarking não pode ser mal usado
como forma de reduzir o nível da concorrência. Então, eu não posso, a partir de uma troca de informações entre concorrentes, começar a fazer combinação de preços, por exemplo, o que configura a prática do trust, a prática do cartel, e que é uma prática danosa, né, para a sociedade, uma prática que, enfim, é ruim para os consumidores, na medida que pode levar níveis de preço a patamares mais altos. Então, o benchmarking colaborativo, ele é uma tendência, mas não se pode perder de vista, né, a função real do benchmarking, que não é eliminar a concorrência, que é criar referências mais nítidas, que permitir um aumento da rentabilidade da indústria como um todo e tal, mas sem, com isso, criar um preço alto a ser pago pela sociedade ou pelos consumidores. Por fim, né, um outro desafio que se observa é o uso do benchmarking no setor público. O setor público frequentemente não é associado, né, com muita concorrência, com práticas excelentes, mas na verdade, se nós pensarmos nos efeitos macroeconômicos, né, de um setor público que funcione melhor, começa a fazer muito sentido que ele reveja seus processos, se compare mesmo com o setor privado, como se vem observando, inclusive aqui no Brasil, iniciativas de que eu conheço, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem feito isso muito. Apesar de ser setor absolutamente público, que atende o cidadão, ele não atende clientes, né, como as empresas em geral atendem, mas há a preocupação de melhorar os processos, né, de atendimento e de gestão das varas, né, onde correm os processos, né, civis e de toda a ordem e tal, tendo por referência empresas privadas, né, onde o consumidor, o cliente, é tratado com muito respeito, onde a empresa frequentemente se coloca no lugar do cliente. Isso é pouco típico no setor público, mas já começa a ser uma tendência observada, principalmente quando você tem um cargo eletivo, ou à frente de um cargo eletivo, um político que tenha, né, por plataforma de eleição e tal, plataforma política, né, o aumento da eficiência dos serviços ao cidadão. Fechando o nosso encontro de hoje, queria dar algumas dicas de estudo e me ocorrem dois títulos bem interessantes. O primeiro deles é o Benchmarking, Aplicações Práticas e Melhoria Contínua, do Christopher Bogan e do Michael English. Excelente referência. E um segundo, bastante atualizado e bem interessante, Planejamento Estratégico, do Djalma Pinho Rebouças Oliveira, da editora Atlas. Esse é muito bom e um livro bastante atual.